Olá, 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 bom dia a todos, uma boa semana aí maravilhosa, cheia de paz, cheia de luz e muita bênção espirituais sobre a vida de cada um de nós, tá bom? Hoje o assunto aqui nesse vídeo, vamos se tratar de fé, vamos tratar dos livros históricos e vamos contar um pouco sobre a eficácia do pecado, tá bom? E vamos ver se verdadeiramente Jesus tirou o pecado do mundo ou não. Ou ele falhou na cruz. O que você acha, tá bom? Seja bem-vindo. Todos os inscritos lá do canal do YouTube, muito obrigado pela compreensão, por você estar aí seguindo, acompanhando os vídeos. Me sinto honrado e privilegiado em ter vocês. Já são mais de 300 inscritos no YouTube, coisa boa, né? Então quer dizer que é sinal que nós temos ali 300 irmãos congregando na graça de Deus, na igreja invisível, a igreja sem parede, a igreja sem fronteira, a igreja espiritual. Lembra que um dia o pai falou que Deus quer verdadeiros adoradores que adorem em espírito e verdade? Não é mais no monte, não é mais no templo, mas em espírito e em verdade. Então se trata de uma igreja invisível, espiritual, e essa igreja somos nós, tá bom? Muito obrigado pela inscrição de cada um de vocês. Seja bem-vindo, sinta-se abraçado aí pelo seu irmão João Carlos, o Japa. E vamos estar aqui conversando aqui. Hoje o assunto é lá no livro de Levítico, tá bom? Nós vamos entrar no livro da historicidade, lá no tempo da lei, lá no tempo das regras da lei, onde a lei ainda estava em vigor, ainda onde a lei funcionava para os judeus, nunca para você, um povo gentil, tá bom? Então vamos estar aqui lendo a respeito das iniquidades, do pecado daquele povo. Se encontra no livro de Levítico, capítulo 16, versículo 21, tá bom? E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará toda a iniquidade dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e enviará o bode ao deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação, despiará os vestidos de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali os deixará. E lá no versículo 30, para não fugir muito assim e demorar o vídeo, tá assim, ó: porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Amém? Vamos estar aqui conversando. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, e vocês religiosos, evangélicos, que caem de paraquedas para ver o que nós estamos tratando, seja bem-vindo, sinta-se abraçado. Vocês ainda não chegaram no mesmo patamar que nós já chegamos, o povo da graça de Deus. Vocês ainda estão tomando leitinho, não pode ainda estar comendo comida sólida, mas vai mamando, vai tomando mamadeira. Quem sabe um dia largue a mamadeira e tome comida sólida, como comida sólida, como um belo de um churrasco, né? Acompanhado com uma geladinha bem gostosa, e que vocês possam desfrutar melhor o gosto e o paladar das comidas sólidas. Então aqui eu quero estar trazendo para vocês, meus irmãos, havia um tempo lá na lei que o povo, eles sempre erravam e transgrediam as leis que Deus tinha dado para eles, o povo judeu. Mas num certo período do ano se fazia as expiações dos seus pecados. Como que era feito isso? Como que eles eram purificados dos seus pecados? Como que eles eram, redimidos pelos aqueles erros de transgressões a leis ali? Eles tinham
ali um compromisso de no 7º mês eles fazer ali, pegar 2 bodes, um sacrificava em holocausto a Deus e o outro eles expelia com água os seus pecados, expelia no bode. E aí quando eles faziam isso, Arão tinha por determinação ali expelir água no bode, e é como se tirasse o pecado do ser humano que levou o seu bode, e aí ele tirava o pecado daquele homem, expelia no bode. E depois, pela mão de um homem designado para aquilo, levava aquele bode para o deserto. E aquele bode carregava todas as iniquidades, todos os pecados deles. Né? Deixa eu marcar aqui rapidinho. E eles levavam todos os pecados daqueles homens, pecadores, né? Fraudulentos. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e serei purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. E eles, agora que vem, né, o paladar, para nós da graça de Deus. Para os religiosos não tem como esse paladar. Então, os judeus fazendo uma vez isso por ano, eles acreditavam que realmente o bode tirou o pecado deles. Que realmente por causa do bode e do sacerdote ali, que expeliu o pecado deles no bode e mandou o bode para o deserto, o bode levou os pecados deles. E eles estavam purificados. Eles estavam remidos, eles estavam lavados, eles estavam regenerados. Eles estavam sem pecado agora. E eles acreditavam isso. Os judeus antigos, baseado pela história bíblica, porque eu não conheci nenhum judeu, não andei com nenhum judeu, então não tenho como falar sobre a atualidade do judeu. Mas, baseadamente pela história que eu vejo aqui, o judeu, ele acreditava nisso, ele acreditava 100% na purificação do pecado dele, ele foi purificado, ele agora estava puro, porque o bode levou o pecado dele para o deserto. E eles acreditam nisso, tá? Perfeitamente, baseadamente nessa regra, nessa lei aqui das instituições religiosas judaicas, eles acreditavam e eles faziam isso uma vez ao ano, e eles se purificavam dessa forma perante a Deus, perante o Senhor, porque era uma determinação do Senhor para eles ali. E eles faziam isso e eles saíam dali leves, purificados, sem pecado. E aí, ali naquele momento ali, eles saíam dali puro, leve, sem temor, sem medo, sabe? Sem nenhuma acusação, porque eles tinham pagado o preço. Eles fez o que Deus ordenara que eles fizessem. E foi válido. Tá bom? Tamo junto? Tá entendendo? Tá acompanhando? Lê aí o livro todinho de Levítico, capítulo 15 e 16. Vocês vão estar entendendo isso melhor, tá bom? Agora, vamos entrar no tempo da graça de Deus. Nasce Jesus de Nazaré. Antes de nascer Jesus de Nazaré, nasceu João Batista. E João Batista falou o que a respeito de Jesus? Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui João Batista. Rapidão, tá bom? É que não tem como eu deixar tudo aqui ajeitadinho, não, porque tem que ficar procurando. João capítulo 1, versículo 29. Eu acho que é esse. Olha o que João falou a respeito desse homem. No dia seguinte, João viu a Jesus, a quem vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que fosse manifesto a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba que repousa sobre ele. Eu não conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Amém? Então vamos lá.
João, ele se enganou a respeito de Jesus? Será que Deus deu uma instrução para João errado, de uma forma errada? De maneira nenhuma. Uma que João ele já nasceu cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Por isso que João não se batizou com água, tá? Porque ele já era batizado com o selo da promessa. Tá bom? E ele batiza Jesus ali porque tinha que se cumprir o quê? Para João realmente saber que Jesus era um homem, um filho de Deus. Ele tinha que ver por uma visão espiritual o Espírito descer como uma pomba sobre aquele homem ali. E ali agora era a ação de Deus na terra, e ali Jesus agora era completamente o juiz, julgando a humanidade, tá bom? E era ele que ia tirar o pecado do mundo. Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Só que muitos crentes que estão tomando leitinho não acreditam nisso aqui não. Não acredita que Jesus já tirou nossos pecados, que Jesus já nos lavou, que Jesus já nos remiu, que nossos pecados foi expelido nesse Cordeiro. E esse Cordeiro foi levado para o deserto, para fora da cidade, meu irmão. Jesus, quando ele morre, não crucificaram Jesus na cidade, levaram ele para fora da cidade. Ele foi levando todos os pecados da humanidade, dos seus irmãos judeus, tá bom? Dos povos ali. Ele foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o pecado do mundo ali era a transgressão da lei, tá bom? Isso é maravilhoso, nós temos que entendermos, tá? Vamos lá. Agora os judeus, eles acreditavam na expiação do bode e eles acreditavam que eles eram purificados, né, por aquela ação ali, e ali eles faziam aquilo. Vamos estar lendo agora em Hebreus 10, 4. Hebreus 10, 4 vai estar assim, ó. Porque é impossível que o sangue de touros e de bode tire os pecados. Por isso, entrando no mundo de sacrifícios e oferta, não quiseste mais. Corpo me preparaste. Holocausto e obrações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifícios e ofertas, e holocausto e obrações pelos pecados não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Segundo a lei, eles faziam essa expiação sobre os bodes, tá? Eles tinham o costume de fazer isso, baseadamente na lei, e os judeus acreditavam nisso perfeitamente, tá bom? Me desculpa, se você não acredita, problema de vocês, não tenho nada a ver com isso. Ó, então disse, eis aqui veio para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Tira a primeira aliança para estabelecer a segunda aliança, tá bom? Na qual vontade temos sido santificados pela obração do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca poderia tirar pecado. Hebreus 10, você lê em Hebreus 10. Tudo que aquele povo fazia não removia pecado nenhum. Não tinha poder para tirar o pecado deles. Nunca removia pecado. Mas este, Jesus de Nazaré, o Cordeiro de Deus, o Cristo, mas este, havendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém? A palavra fala por si mesmo. Não precisa eu vir aqui contar a historinha para vocês. Vocês hoje não podem ter pecado, vocês não pecam mais, porque Cristo, ele removeu o escrito da aliança, o escrito em tábuas de pedra, a lei, e só quem poderia pecar eram os que estavam debaixo da lei, e tendo a lei de Deus, eles transgrediam a lei de Deus, e ali eles eram transgressores, pecadores.
Mas como o fim da lei, o fim da velha aliança foi Cristo para estabelecer a nova aliança, aí veio a perfeição, veio a lavagem regeneradora, veio a purificação dos pecados por ele, e ele feito uma única vez. Ele não vai fazer de novo, ele não tem que fazer de novo, porque o que é dele, ele fez uma única vez. Ele é o perfeito, ele feito uma única vez, purificou os que eram transgressores antes da sua morte, tá? Antes da sua morte. E para os que estavam depois da sua morte, que aí já inclui nós já estamos libertos de pecado. Nós não podemos pecar espiritualmente contra Deus, porque não há lei. Paulo, ao seu livro, vai falar, aonde não há lei, meu irmão, não há pecado. Aonde não há lei, não há mais pecado. Porque só poderia ser pecadores quem transgredisse a lei de Deus, mas Deus não deixou a lei. Deus, ele removeu encravando na cruz a lei. E isso é maravilhoso, a gente temos que entender isso, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. Um abençoado que está ainda tomando leitinho, ele falou que Jesus não tirou pecado coisa nenhuma, que Jesus não removeu o pecado do mundo. Se Jesus não removeu o pecado do mundo, para que tu vai acreditar na salvação desse homem? Para que você vai querer seguir esse homem? Se você não acredita que Jesus removeu o pecado do mundo, como os profetas disseram, de que vale você seguir esse homem, meu irmão? A palavra fala, se pecares contra Jesus é perdoado, se pecar contra Deus é perdoado. Mas se pecar contra o fruto do Espírito Santo, aí não tem perdão, meu irmão. Porque o fruto a transgressão, a blasfêmia contra o Espírito Santo é você não aceitar de fato aquilo que já aconteceu. E se você não acredita que Jesus tirou o teu pecado, meu irmão, como que você vai ser perdoado dessa tua mentalidade? Se você não acredita, aí não tem perdão mesmo. Vai viver sempre com a mente pecaminosa. Um espírito justo, purificado, aperfeiçoado pelo que Cristo predestinou desde antes da fundação desse mundo, para ser um povo exclusivamente dele, espiritualmente, no teu espírito. Mas como na tua carne você não consegue aceitar isso, você vai viver sempre pecador. Então para você Jesus sempre falhou, meu irmão. Para você Jesus foi um puta de um bosta. Para vocês que falam que são pecadores, tá querendo dizer que Jesus foi um bobalhão naquela cruz, que Jesus foi um vacilão. Ele não era aquele homem que ia tirar pecado coisa nenhuma. Na mentalidade de vocês que ainda acham que vocês são pecadores, vocês não podem pregar Jesus de Nazaré, porque para pregar Jesus de Nazaré tem que falar, ele feito um único sacrifício, se doou a si mesmo uma única vez para tirar e remover o pecado do mundo, o pecado das pessoas, o pecado dos seus filhos judeus, porque depois dali ninguém poderia ser pecador. Então Jesus, ele não morreu pelo nosso pecado, porque nós já nascemos justos no Senhor, já nascemos dentro do reino estabelecido do fruto do Filho do seu amor. Nós já estamos dentro desse reino. Esse reino estava chegando para os judeus, para quem estava vivendo antes da cruz. E esse reino só se estabeleceu depois que o templo caiu. Remove-se o primeiro para estabelecer o segundo. Não era isso que ele estava falando? Aqui, ó. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. É por isso que João fala, eis que eu vi descer do céu um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra não existe mais. O primeiro céu e a primeira terra era todo o pacto de Moisés. Era um pacto de lei, era um pacto de condenação, era um pacto de morte. Era um pacto que se o povo errasse e transgredisse as leis de Deus, dependendo da transgressão que ele cometesse ali, ele tinha que ser levado ao sumo sacerdote, e a sua sentença, dada pelo sumo sacerdote, era a morte de apedrejamento, e eles morriam. Quantos irmãos judeus o seu próprio sacerdote não matou em apedrejamento, porque errou e transgrediu nessa lei? E tinha que morrer apedrejado, meu irmão. Não tinha o que fazer. Mas Cristo livrou
os seus filhos judeus, os seus irmãos judeus. A palavra fala, por causa dos escolhidos, ele abreviou aquele dia. Se não fosse por causa dos escolhidos, nenhuma alma se salvaria dos judeus, meus irmãos. Mas como muitos irmãos judeus aceitaram que o Messias era o homem de Deus, era o Cristo de Deus, era o Messias, aquele que ia tirar o pecado do mundo, aquele que ia governar espiritualmente. E ele governa, e de gerações em gerações. Só que para nós não há pecado, para nós não há lei. A lei, ela foi o fim em Cristo, para quem crê. Quem não crê, meu irmão, siga a lei. Para os irmãos que querem seguir a lei ela é boa, útil e agradável para quem age dela legitimamente. Se você tropeça em um ponto da lei, errou em todas. Você é livre para querer voltar ao jugo da escravidão. Você é livre. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. E aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade, meu irmão. Você é livre para voltar de volta aos rudimentos da lei. Mas se quiserem ser justificados pela lei, cumpra as 603 ordenanças da lei ao pé da letra. Porque quando errar em uma, porque a lei ela só servia como pedra de tropeço. Entendeu? Então tá aqui um ensinamento maravilhoso. Cristo removeu o pecado do mundo? Sim. Você é pecador hoje? Não, de forma nenhuma. Como que nós hoje no século 21 poderíamos ser pecadores? Só se Deus tivesse dado as ordenanças da lei para nós cumprir e nós assim transgredindo ela, nós seríamos pecadores de transgressão. Porque o pecado expurgado na cruz era o pecado de transgressão à lei. Esse pecado não existe mais. Existe o pecado adâmico, que o primeiro Adão nos matou espiritualmente, mas nessa ação, ele se doando uma única vez, ele nos trouxe vida no Espírito. E hoje no Espírito eu sou justo, aperfeiçoado, salvo, eleito, um povo exclusivamente de Deus. Antes da fundação desse mundo, de antemão já fui preparado e designado, predestinado por Ele para ser um eleito dele, meu irmão. Ó, a todos os inscritos do canal, sejam muito bem-vindos. Sintam um forte abraço do seu irmão em Cristo. Quem não é religioso, fique longe da religião. Se liberte da religião, meu irmão. A nossa igreja é invisível. A nossa igreja, ela é sem fronteira, é sem limite. A nossa igreja é fé, meu irmão. É fé. Tenha simplesmente a fé. Por fé. O que é fé, meu irmão? Fé é certeza e convicção das coisas que não podemos ver. Acreditamos no que não existe, aos olhos terreno, ao que os olhos enxergam, tá? E por nós acreditarmos assim, eu não vi Jesus morrer. Eu não vi e não estava lá para ver. Mas eu creio que esse homem, ele se fez carne, habitou entre os judeus, foi rejeitado pelos seus filhos, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, deixou o túmulo vazio e as nossas vidas cheias da sua presença. E hoje somos batizados porque Ele vos entregou o espírito de um justo, de um homem justo, a sua justiça. E ela estabelece no meu espírito e no seu espírito. Tá bom? Sinta-se amado, protegido, acolhido, sinta-se um filho. Você já está vivendo o reino do céu. Nós já estamos vivendo o reino do fruto do Filho do seu amor e já estamos com Deus. Deus é Pai, nós somos filhos. O que nós precisar, Ele está nos abençoando espiritualmente para que nós seja cheio espiritualmente em Cristo Jesus. Amém. Fica todos com Deus. A minha oração por vocês é: cresçam a cada dia na graça e no conhecimento que Paulo pregou em referência do Cristo ressurreto. Fui!